E ó, não, é nele. Ela tá dando brincadeira. Pronto, pessoal. Então veja aqui, olha. Então vamos então continuar dando. Então vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Agora então vai ser realmente o conteúdo da nossa avaliação. Deixa eu ver se alguém tentou entrar, que ainda não tinha, porque ainda vai ter que aceitar de novo. Então veja aqui, olha, pessoal. Então a gente em relação ao nosso conteúdo da avaliação, a nossa avaliação é escolher apenas um conteúdo para não se tornar. Tá bom aí fora, né? Olha aqui, então veja. Então, pessoal, a gente vai falar então. Ô meninos, vamos para a sala. Pronto, pessoal. Então veja aqui, olha. Então, o nosso conteúdo da avaliação, eu escolhi apenas um conteúdo para não se tornar muito cansativo, não se tornar muito grande e acabar também se tornando muito exaustivo. Então, o conteúdo de agora, né, e da semana que vem vai ser o conteúdo da nossa avaliação daqui a 2 semanas. Então, é essencial realmente que todo mundo preste, né? Que todo mundo então preste atenção para que a gente não tenha nenhuma dificuldade na nossa avaliação, que ela também é um conteúdo bem simples, falando sobre a União Ibérica e falando também sobre a invasão holandesa. Hoje a gente vai estudar a União Ibérica e na semana que vem nós vamos estudar o período chamado então de Brasil. Vamos estudar então o período chamado de Brasil holandês. Vamos estudar então onde foi, né, qual a região então ela foi ocupada pelos holandeses e quais as características então desse governo. Então a gente começa então a falar hoje sobre um período muito importante da história do Brasil, que é conhecido como União Ibérica. Nós vamos ver então que durante um longo período da nossa história, o rei então da Espanha também se tornou rei de Portugal, e a gente vai dizer que esse período ele é chamado de União Ibérica. Por que ele é chamado de União Ibérica? União, o próprio nome já diz que significa o quê? A junção, foi a união. E quando a gente fala então de Ibérica, todo mundo já deve ter visto lá em geografia que existe uma parte da Europa que ela é chamada de Península Ibérica. O que significa uma península? É um pequeno território, como se fosse uma ilha, cercada pelo mar. E a gente vai dizer então que a Península Ibérica ela tem 2 países, que é formado por Portugal e também pela Espanha, pela sua proximidade. Então a gente vai dizer que esse período da nossa história, ele é chamado de União Ibérica. E a gente vai dizer então, como foi que se iniciou a união entre Portugal e Espanha durante então, aí, 60 anos da nossa história? Nós vamos dizer, se Portugal era o nosso colonizador e Portugal foi dominado pelo rei da Espanha, a Espanha também ela teve grande influência sobre o território brasileiro, não foi? E a gente tem que pensar, esse período, como foi que um rei da Espanha se tornou um rei de Portugal? É um pouco estranho, não é? É a mesma coisa, por exemplo, que um presidente ele morrer, ou um presidente então ele ser substituído por outro de outro país. A gente acharia estranho se alguém da Alemanha viesse governar o Brasil. Ignora. Ou a gente ia achar normal, a gente iria achar estranho. Imagine então que o período que nós vamos estudar é um período que ele vai ter uma coisa negativa para a gente, que vai ser a invasão holandesa no Brasil. Nós vamos dizer então que a União Ibérica foi o momento que o rei de Portugal ele morreu e ele vai ser substituído então por um rei então da Espanha. Nós vamos dizer que no ano de 1578, o rei de Portugal, ele era jovem, ele foi lutar em uma grande batalha
E ele, quando estava lutando nessa batalha lá na África, chamada de Batalha de Alcácer Quibé, nós vamos dizer então que ele vai morrer. Ele era um jovem e nem o corpo dele acabou então sendo encontrado. Muitos vão dizer que ele acabou morrendo, ele ficou desaparecido. Outros vão dizer que ele não quis voltar mais para Portugal. Porém, o mais certo é que realmente ele estava lutando em uma batalha, então realmente ele acabou então morrendo. Imagine se a gente for para uma guerra. Eu morria no primeiro dia, né? Eu acho que nem acabava nem sobrevivendo muitos dias. E vocês, minha gente? Todo mundo forte aqui, né? Forte, alto, né? Habilidoso, né? Todo mundo se lascava no primeiro dia, né? E a gente então vai dizer, né, pessoal, que quando a gente fala então desse rei, esse rei ele é muito importante na história de Portugal, porque ele vai acabar então desaparecendo nessa grande batalha na África. E qual é o problema dele ter morrido? Todo mundo então começa a se perguntar, se ele morreu, então ele vai ser o quê? Ele tem que ser substituído por outra pessoa. Só que como ele era jovem, ele não tinha filhos, ele não tinha se casado ainda, porém, ele tinha apenas um avô, tinha um tio-avô, né, um tio dele com 80 anos de idade, então ele já estava bem velhinho. Não precisa de plateia não, vai pra sala, João Vitor. É bicho, daí não sei, Pode não, João Vitor. Vou dizer a Mirelle. Deixa eu ver com a Mirelle. Liga aí, mano, lá, opa! Bota aí na roupa de frente aí. Fica. E a gente vai dizer então que o rei de Portugal morreu nessa batalha. E naquela época, um rei morrer seria um grande problema. Porque não era tão fácil encontrar uma pessoa que substituísse um rei de Portugal, que era o país mais rico do mundo naquela época. Portugal tinha terras na América, tinha terras na África, tinha terras na Ásia. Hoje Portugal, né, são chamados os porcos pelo continente europeu, certo? A gente vê que os europeus não consideram os portugueses como europeus, né? Apenas como aquele ralé, aquele lixo da Europa, né? Não tem outro nome, porque eles são chamados os pigs. Pigs são chamados de porcos. Nós temos Portugal, a Espanha, a Grécia, são os países mais pobres da Europa e eles não gostam muito deles não, né? E a gente vai dizer então que Portugal era bem mais diferente do que hoje em dia. Hoje a gente vê que Portugal passa por grandes dificuldades desde 2010 e a gente vê então que até o século 17 Portugal era o país que tinha mais terras do mundo e também mais desenvolvido. E por isso a gente vai dizer então que quando o rei de Portugal morre, gerou a maior polêmica no mundo, porque haviam várias pessoas que queriam lhe substituir, queriam assumir o lugar dele, porém, sempre havia uma grande conversação, vamos dizer assim, de quem realmente iria governar. Havia uma Catarina, havia um Antônio I, que era de Portugal, que era um parente bem distante, mas o mais importante parente de Dom Sebastião era um espanhol, que era da família mais importante do continente europeu, que era da família dos Habsburgos. Porém, ele não é um nome difícil de ser compreendido. Um parente mais próximo dele era o rei da Espanha, chamado então de Filipe II. Então, Filipe II, ele vai derrotar, ele vai mostrar que era o mais qualificado para substituir o rei de Portugal, e ele, com a ajuda da própria população portuguesa, ele vai conseguir então assumir o poder lá na Europa. E a gente vai dizer então que esse momento vai ser muito importante, exatamente porque o rei da Espanha, ele vai se tornar o rei de Portugal, que ele era chamado então vai ser chamado então de Filipe II. Porque o rei de Portugal morreu, ele vai ser substituído pelo seu tio de 80 anos de idade, 2 anos depois ele morreu, não tinha jeito, né? Aí em 1580, 2 anos depois da morte do rei de Portugal, quem assumiu o reino de Portugal então foi o rei da Espanha, chamado Filipe II. A gente vai dizer que esse governo ele vai ser um período que vai ser bom para a Espanha, porque além de controlar Portugal, dominou as colônias de Portugal.
mas ao mesmo tempo ele vai ser extremamente negativo para o Brasil. Por quê? Quem era inimigo da Espanha também era inimigo de Portugal e, consequentemente, quem iria ser prejudicado era quem? As terras que pertencessem a Portugal, porque a Espanha ela tinha grandes inimigos. Era inimigo da Inglaterra, era inimigo da Holanda e inimigo da França. Então todos esses povos vão pensar, se agora o rei da Espanha, ele também é rei de Portugal, nós também vamos odiar esses países. Vamos odiar agora exclusivamente a colônia mais rica de Portugal, de todo mundo, sem dúvida, era o Brasil. E a gente vai dizer que o Brasil ele vai ser muito ameaçado durante esse período. Imagine que a união de Portugal e Espanha, ele teve uma duração de 60 anos, desde 1580 até 1640, onde o rei de Portugal se tornou rei da Espanha. E foi apenas o rei da Espanha, não. Primeiro tivemos Filipe II, que ele vai se tornar Filipe I, depois Filipe II e depois o Filipe III, que foi o último rei da Espanha que governou então o território português. Então todo mundo tem que se lembrar na hora da avaliação daqui a 2 semanas. O período da chamada União Ibérica foi o quê? Foi o período em que o rei da Espanha se tornou rei de Portugal. Mas por que ele se tornou rei de Portugal? Porque o rei de Portugal morreu, foi substituído pelo seu tio que também morreu, e ele acabou então assumindo o poder porque era o parente mais próximo do rei, tá? Então acho que isso não fica nenhuma dúvida, né? Bem tranquilo. E a gente vai dizer, esse período, pessoal, ele vai ser muito bom porque a separação que havia aqui dentro do Brasil entre Portugal e Espanha, como a Espanha governava o Brasil, então os portugueses se aproveitaram daquele momento para entrar no território do Brasil que pertencia à Espanha, que era por uma divisão chamada de Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. E nem todo Portugal, nem todo o território brasileiro pertencia a Portugal. Havia também uma parte ali do Acre, do Amazonas. Aquele território pertencia então à Espanha. Então é a partir desse momento que a União Ibérica ela vai ser boa para os portugueses, porque os portugueses então eles puderam entrar em todo o território brasileiro, já que agora eles estavam agindo juntos, né? E por último a gente vai dizer então aqui, nós vamos dizer então que para a Espanha governar Portugal, o que foi que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram, eles pensaram, se a gente vai dominar Portugal, nós não podemos bater de frente e invadir Portugal e querer mandar em tudo, não. Nós vamos permitir que os portugueses eles possam continuar governando, eles mandem lá no Brasil. A única coisa que nós vamos exigir é apenas a cobrança de impostos. E isso sim é importante que vocês saibam. Nós vamos dizer então que essa cobrança de impostos ela era exigida pela Espanha a Portugal, mas que eles não forçavam, que eles queriam cobrar impostos, não. No início, eles permitiram liberdade para os portugueses continuarem governando da forma que eles queriam. Só que lá em 1640, os portugueses eles começaram a exigir muito dos brasileiros, os espanhóis começaram a cobrar dos portugueses, e os portugueses então decidiram dizer, não, agora chegou o fim, vocês já querem nos explorar, e eles vão acabarem expulsando os espanhóis lá em Portugal, e o Brasil também não vai ser mais dominado pela Espanha. E a gente pode dizer aqui, qual vai ser o problema dessa união que vai acontecer? Hoje a gente vai copiar só isso aqui, bem pouquinho, vocês têm 20 minutos ainda, tá? Vejam aqui, nós vamos dizer que o problema é que os inimigos da Espanha vão se tornar inimigos de Portugal e também vão tentar invadir o Brasil. Primeiro nós temos aqui a Holanda. A Holanda era uma região que ela controlava grande parte do açúcar do Brasil, e a gente vai dizer que a Espanha vai proibir, então ela vai também tentar invadir o Brasil.
Vamos dizer também aqui que a Holanda, ela vai tentar se tornar independente para começar então a dominar principalmente o continente, principalmente dominar o Brasil, que pertencia a Portugal e agora a Espanha. E a gente vai dizer então, né, que a Holanda, ela vai ser o grande problema que o Brasil teve que enfrentar, porque a Espanha, ela dominou então Portugal. Porque a Holanda era um grande problema que havia para a Espanha. Por qual motivo? A Holanda era um país que estava se desenvolvendo, era um país que tinha uma economia mais desenvolvida, e eles então, como eram inimigos da Espanha, a Espanha então ela começou a pensar, principalmente a Holanda, se aproveitando daquele momento, ela pensou, já que nós pertencemos à Espanha, vamos começar então a lutar para ter a nossa independência, que a gente deixe de pertencer então à Espanha, e a Holanda ela vai conseguir se tornar independente. Porém, quando a Holanda ela conseguiu se tornar independente da Espanha, nós vamos dizer que a Espanha ela passou então a odiar ainda mais a Holanda, e eles proibiram que os holandeses comprassem o açúcar que vinha, o açúcar então que vinha aqui de Pernambuco, certo? E os holandeses também proibiram o quê? Nós vamos dizer que os holandeses, então, eles proibiram que os portugueses e espanhóis fossem pegar escravos na África. E começou, então, aí uma grande disputa entre a Espanha e a Holanda. E a Holanda, então, vai ficar o quê? Muito revoltada. Vocês se lembram que durante a minha aula sobre o Brasil, sobre a economia açucareira, que eu disse que os holandeses eles controlavam, eram eles que pagavam, eram eles que revendiam o açúcar aqui no Brasil, e eles levavam lá para a Europa para revender. Imagine que quando a Espanha ela passou a dominar Portugal e o Brasil, ela também proibiu que o açúcar aqui no Brasil ele fosse revendido lá para a Europa. Então os holandeses ficaram desesperados. Como é que eles iriam sobreviver, né, agora, se eles perderam a maior riqueza, que era o açúcar que vinha do Brasil, que eles compravam a um valor bem baixo, e lá na Europa eles vendiam um valor bem alto do açúcar brasileiro. Então a gente vai dizer que é por esse motivo, pelos holandeses terem proibido dos holandeses comprarem o açúcar do Brasil, que os holandeses então eles pensaram, já que nós não podemos comprar o açúcar brasileiro, vamos proibir que os portugueses e espanhóis passem pelo oceano para comprar escravo na África, e aí se iniciou um dos maiores conflitos que a gente tem no Brasil colônia, onde os holandeses, com raiva por não comprar o açúcar brasileiro, eles decidiram então invadir o Brasil. E acredita que as duas regiões que foram invadidas nós vamos ter a Bahia, que eles ficaram poucos meses, e aqui em Pernambuco eles ficaram no período de 24 anos, dominando toda essa nossa região. Eles dominaram Sergipe, dominaram Alagoas, dominaram Pernambuco, e a gente vê então que realmente isso foi uma consequência boa ou negativa? Negativa, né? Porque no momento em que o rei da Espanha se tornou rei de Portugal, os inimigos da Espanha também se tornaram os nossos inimigos. E quando a Espanha deixou de permitir que os holandeses comprassem o nosso açúcar, eles vão invadir as regiões que produziam açúcar, a Bahia e Pernambuco. E eles vão ficar aqui durante 24 anos, governando nossa região. Tudo isso porque não tinha açúcar. O açúcar era tão valioso que ele era dado em casamento. Era chamado de ouro branco. Imagine você ter um casamento, né, gente? Hoje todo mundo quer ganhar um pitisqueira, né? Aquele negócio de todo de vidro para botar as taças, né? Todo mundo, quando for no casal, eu só vou pedir móveis caros. Não quero um sofá da estrela, aquele que não baixa estofado. Eu sou bem simples, né? Bem simples, olha só. E a gente vê então, né, que o açúcar realmente vai gerar a invasão holandesa aqui no Brasil. Tudo isso porque não poderia mais comprar o açúcar brasileiro e revender lá no continente europeu, que dava muito dinheiro. Tá? Então eu acho que o assunto da nossa prova vai ser bem tranquilo. Não é? Até agora. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não?
Gente, vocês que ficaram em casa. Vamos lá. Isso só faltam 20 minutos, misericórdia. E aí? Eu falei 1 hora, falei pouco. E aí? 40 dessa, 20 dessa, né? Misericórdia. E aí? Carla, Evelyn.